Posso colocar para apresentar? Sim, pode. Então, enquanto Carla vai colocando a apresentação, né? Novamente gostaria de dizer bem-vindos a todos, boa tarde a mais uma palestra do ciclo de seminários Divulgando Ciência para Todos, né? Do Instituto de Formação de Educadores, o IFE, da UFCA. Hoje nós vamos ter a apresentação da professora Carla, que vai falar sobre um percurso histórico desde alguns questionamentos sobre o quinto postulado de Euclides até as geometrias não euclidianas. A professora Carla, ela é graduada em matemática pela UFRN e tem mestrado profissional em ensino de ciências naturais e matemática, também pela UFRN. É professora, nossa colega aqui do campus, do IFE, professora de matemática, e desenvolve projetos de extensão e de, entre outros, diversos projetos, já fui coordenadora do curso de matemática, coordenadora do curso de licenciatura interdisciplinar em ciências naturais e matemática. Então, projetos não faltam aí no currículo da professora Carla, principalmente depois que chegou aqui ao IFE. Então, mais uma vez, Carla, meus parabéns pelo seu aniversário de ontem. Então, é um prazer poder ouvir você hoje. Acho que é isso, a palavra é toda sua. Então, boa tarde. Agradeço a Gilson por ter conversado com o Norton, né, perguntado aos professores, pedindo para Norton perguntar. Norton é o coordenador do curso de matemática, gente, para quem não é do IFE. Perguntado a ele se alguém da área que tinha interesse em apresentar algum seminário sobre o que estuda, sobre o que gosta, ou sobre algo que estudou, enfim. Aí eu me interessei, porque no momento eu estava escrevendo um artigo sobre Mariam Mirzakhani, que é a única mulher que até agora recebeu o prêmio da medalha Fields, e lembrei que eu poderia fazer algo relacionado à minha dissertação de mestrado. Então, fiquei em dúvida sobre o que fazer, escrevi para Norton, disse que tinha interesse, mas ainda não sabia o tema. Aí, no decorrer desse mês, pensei em fazer algo relacionado à minha dissertação de mestrado, não com as ideias, com toda a parte filosófica, porque eu estudo um pouco, né, no mestrado, eu estudei um pouco de anomalia, segundo Thomas Kuhn, né, conforme o conceito de Thomas Kuhn na estrutura das revoluções científicas, onde ele tratava as anomalias na matemática, as anomalias para ele são quebras de paradigma, e na matemática, segundo alguns artigos que eu já li, existem algumas anomalias, enfim. Meu mestrado foi relacionando essas anomalias com as geometrias não euclidianas. Então, eu fiz todo o contexto histórico, desde as geometrias euclidianas, desde o estudo sobre Euclides e os 5 postulados, até 1800 e até o século XIX, onde foi, enfim, o desenvolvimento dessas geometrias, que chegou para conhecimento das pessoas, da comunidade científica. Enfim, agradeço a todas as pessoas que estão aqui presentes para assistir o seminário. Eu vou fazer um percurso, de fato, é o que tem o título, um percurso histórico, desde alguns questionamentos sobre o quinto postulado de Euclides até as geometrias não euclidianas. Então, nós vamos iniciar falando um pouco sobre Euclides e os seus postulados. Eu penso que eu tenho que contextualizar os fatos históricos para chegar, enfim, no quinto postulado de Euclides, mas para falar de postulado, eu tenho que saber o que é postulado, não é verdade? Então, segundo o Hawaii, um dicionário, considera que postulado é um fato reconhecido, ponto de partida, implícito ou explícito. É uma premissa. Querendo ou não, gente, postulado é aquilo que não admite necessidade de demonstração, um axioma,
algo que é direto, que nós não temos como demonstrar, algo que não é passível de demonstração, certo? Diferente do teorema. Teorema é uma proposição que procede de demonstração. Alunos de matemática já estudaram ou vão estudar álgebra linear, que demonstram muitos teoremas, a disciplina de análise matemática, a disciplina de estruturas algébricas, aqui no IFE, a disciplina de álgebra abstrata, chamada de estruturas algébricas, em outros lugares, álgebra abstrata, enfim, onde estuda grupos, corpos, anéis, enfim, uma infinidade de coisas, e todas passíveis de proposições do tipo de teoremas, onde são demonstrados. E os axiomas são aquilo que nós acreditamos como verdade, que nós aceitamos como verdade, que não são passíveis de demonstração. Então, existe essa diferença. Por quê? Porque lá na frente vocês vão ver que o quinto postulado de Euclides, muitas pessoas não aceitavam que ele era um postulado, em si um teorema. Então, vamos continuar. Gilson, eu esqueci de perguntar quanto tempo eu tenho. Em torno de 50 minutos. Então tudo bem. Se precisar de um pouquinho mais, ok também. É só o padrão, por assim dizer, 50 minutos. Tá bom, eu acho que eu faço em antes de 50 minutos. Enfim, mas, gente, antes de chegar nos próprios postulados, acho que a gente tem que fazer todo um recorte histórico falando sobre Euclides, quem foi Euclides até chegar lá. Mas é uma coisa bem rápida. Euclides, alguns escritores partem do princípio que ele não existiu, certo? Como Tomei. Tomei, está lá nas minhas referências lá atrás, a referência de Tomei completa. Ele acredita que Euclides foi uma entidade, uma escola, digamos que uma escola euclidiana, algum que colocou esse nome de Euclides, e que a partir daí começaram a estudar toda a sistematização da matemática que tinha na época, e escreveram os elementos. Já Ives e a maioria dos escritores em história da matemática que eu tenho conhecimento, afirma que Euclides de fato existiu, foi diretor da Biblioteca de Alexandria, certo? E que foi construída durante o governo de Ptolomeu II, entre o século III e o século IV a.C. Então, eu parto do princípio que Euclides existiu. Por mais que ele tenha tido uma escola, que alunos que estudavam a sua pesquisa, mas eu parto do princípio que ele existiu. Eu vou com a maioria dos historiadores de matemática que conheço. Embora tenham muito poucas informações sobre a existência, de fato, de Euclides. Então, ele possivelmente nasceu em Alexandria, no Egito, por volta de 300 a.C., ele viveu entre o século IV e o século III a.C., trabalhou na Biblioteca de Alexandria e organizou os elementos. O que é organizar os elementos? Ele pegou toda a matemática que tinha na época, aquela do conhecimento dos egípcios, babilônios, mesopotâmios, e ele sistematizou tudo em uma obra, uma coleção de 13 livros chamada de Os Elementos. Essa obra, ela foi vendida, ela é tão conhecida mundialmente quanto a Bíblia, e ela é tão vendida no mundo como a Bíblia é, certo? E a Euclides também é atribuída a autoria de outros livros, como Os Dados, A Divisão de Figuras, Pseudaria, enfim, vários outros livros que estão aí explícitos nesse slide. E ele também escreveu um pouco sobre física, que começa a obra chamada A Ótica, né? Que eu acredito que seja alguma coisa voltada para a parte de astronomia, que naquela época os antigos, que no caso aí foi durante a expansão da Grécia no mundo, eles estudavam muito astronomia. Aí um pouquinho para vocês se situarem, Alexandria era aqui, ó, onde eu estou circulando com o mouse, tá? Naquela época. E hoje nós temos essa imagem da Biblioteca de Alexandria, que no mapa fica nessa região, certo?
Aqui, ó, quando eu cito Euclides 2009, eu vou mostrar a vocês. Essa referência de Euclides 2009 é dos elementos. É uma obra do Irineu Picudo, que foi traduzida para o português e publicada em 2009. Agora, é o mesmo elemento, só que é traduzido do grego para o português, publicado em 2009, embora essa obra tenha data de 300 e alguns anos antes de Cristo. Em Euclides 2009, tem-se que a história de os elementos se confunde com a larga história da matemática grega, de fato, porque tudo que tinha de matemática na época, ou quase tudo, foi sistematizado naquele livro, nessa coletânea de livros, que são os elementos. Então, eles tinham uma diretriz. Muitos estudiosos, pesquisadores falam que foi durante a sistematização dos elementos que a matemática deixou de ser apenas um conhecimento que era utilizado para usar para o que muitos necessitavam na época, para um conhecimento científico, se transformou em ciência durante o período grego, da expansão grega. E essa capa aqui é a primeira versão inglesa, a primeira versão do grego traduzido para o inglês. Se eu não estiver enganada, eu esqueci aqui a data, mas eu acho que é pelo século XVII, já bem depois de Cristo, bem depois da publicação do grego. Aí aqui é uma divisão de como estão os 13 volumes de Os Elementos. Os Elementos, ele é uma coletânea. Eu estou com ele aqui em mãos, quando terminar a apresentação eu mostro a vocês uma cópia da tradução dos Elementos. Tem 465 proposições, dividido em 13 volumes. Há quem pensasse que esses 13 volumes, que a obra Os Elementos só tratava sobre geometria, mas não fala de muito, por isso que eu digo, fala de muita coisa da matemática daquela época. O que fala sobre geometria, basicamente, são vários livros, livro 1, livro 3, livro 4, 6, 11, 12, 13, certo? Agora, tem outros livros que tratam sobre outros assuntos, por exemplo, outros temas matemáticos, por exemplo, o volume 2. Ele trata sobre a álgebra geométrica. O volume 5, segundo Ives, 2004, Ives eu usei bastante, ele fala sobre, ele diz que esse volume 5 é uma exposição magistral da teoria das proporções de Eudoxo, e essa teoria das proporções cooperou com a descoberta dos números irracionais pelos pitagóricos, que já é um outro tema a ser discutido, que há quem diga que os irracionais também é uma anomalia, porque quebrou paradigma, porque até então os pitagóricos gregos também só acreditavam que todas as coisas poderiam ser justificadas através de números inteiros, e quando se depararam com os números irracionais, que era a diagonal do quadrado de lado 1, então gerava hipotenusa, e essa medida é um número que não é real, não é racional, na verdade. Então, aí gerou uma crise na matemática, há quem diga que gerou uma crise na matemática, e Barnett considera como uma anomalia. Desculpa. Os volumes 7 e 8 também têm uma abordagem sobre teoria dos números. O volume 9. No volume 9, Euclides ele prova elegantemente a infinitude dos números primos, e essa discussão sobre números primos, ela existe até hoje. Os computadores potentíssimos no mundo tentam decifrar toda essa infinitude desses números primos que nós temos hoje em dia, né? Então, é algo que já dura bem mais de 2 séculos. O volume 10, ele trata sobre os irracionais, com os créditos dados a Tieto, mas com uma considerável consideração de Euclides, tá? Então, no livro 1, de Os Elementos, no livro 1 de Os Elementos, já que ele tem 13 livros,
nós temos os 5 postulados. Então, gerou uma discussão de séculos durante esse 5º postulado que eu coloquei aqui em negrito. Por quê? Porque esses 4 primeiros, eles são bem diretos. Então, dá para a gente entender o motivo que ele dele não precisar de uma demonstração, porque eles são bem diretos. Já o 5º postulado, ele gera algumas dúvidas, então foi motivo de discussão por vários e vários séculos. O primeiro postulado de Euclides está no livro 1, na versão do Irineu Bicudo, está na página 98. O primeiro postulado diz que fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto. É o que nós fazemos até hoje. Quando um professor de matemática vai ensinar a função afim, creio eu que ele ensine para os alunos, depois de explicar toda a teoria, quando vai construir o gráfico, que dados 2 pontos distintos, ele consegue traçar uma única reta, já que ele está falando de geometria euclidiana, de geometria plana. Né? Dado que, quando nós vamos escrever, esboçar o gráfico de uma reta, a gente não precisa pegar 3, 4 pontos, basta que nós peguemos 2 pontos. O segundo postulado de Euclides, que nós também chamamos de axioma, também prolongar uma reta limitada e continuamente sobre uma reta. O terceiro, e com todo o centro e distância, nós conseguimos descrever um círculo, de fato. E o quarto, e serem iguais entre si todos os ângulos retos. Então, esses aí eles eram meio óbvios, não geraram dúvida. Agora, esse quinto, pelo texto ser um pouco mais rebuscado, então pensavam que era um teorema, e tentaram demonstrar esse axioma, jurando que era teorema, e as consequências nós veremos daqui a pouco. O quinto postulado diz o seguinte: e caso uma reta caindo sobre 2 retas faça os ângulos interiores e do mesmo lado menores do que 2 retos, sendo prolongadas as 2 retas ilimitadamente, encontrarem-se no lado no qual estão os menores que 2 retos. Ou seja, se eu tenho 2 retas e uma ela não seja, digamos que não sejam equidistantes, em algum momento elas duas se encontrarão. Isso é o quinto postulado de Euclides. As discussões geraram várias tentativas de demonstração. Os matemáticos e filósofos não aceitavam que o postulado das paralelas não fosse passível de prova, queriam mostrar que se tratava de um teorema e não de um postulado, como afirmara Euclides em sua obra. Eles queriam negar a todo custo que Euclides estava errado. E, neste sentido, queriam mostrar que havia um equívoco em um dos volumes de Os Elementos. Agora eu vou mostrar a vocês rapidinho como é a construção. Eu não vou fazer com régua e compasso, mas eu vou mostrar a vocês como faz a construção do quinto postulado de Euclides, mostrando que 2 retas são paralelas. Digamos que nós estejamos trabalhando com a régua e o compasso, então eu vou mostrar o passo a passo. A construção com régua e compasso do quinto postulado. Se você pegar 2 pontos distintos, como o primeiro postulado, diz que você consegue traçar uma única reta entre esses 2 pontos. Lembrando que nós estamos na geometria euclidiana. Se a gente pegar uma outra geometria, isso já não vale. Então, tá aí a reta. Aí pediu para traçar um ponto. Aí eu peço para traçar um ponto P, para marcar um ponto P que não coincida com a reta. Desse ponto P, eu vou escrever um círculo de raio R, considere um círculo de raio R que intercepte essa reta. Então, você vai considerar um ponto A, esse ponto A aqui, que intercepta o círculo e a reta. Desse ponto A, nós vamos construir um outro círculo de raio R, ou seja, de mesmo raio do círculo de centro P, agora um círculo de centro A, e de raio R também, e que também vai interceptar, obviamente, a reta. Então, daí, nós geramos essa interseção, eu chamei de ponto B,
certo? E daí nós vamos fazer um outro círculo também de raio R, ou seja, os 3 círculos possuem a mesma medida de raio, e com isso, vamos pegar um ponto que intercepte o círculo de raio P e o círculo de raio P. Esse ponto aqui, ó, que eu chamei de D. Então, quando você traçar uma reta entre o ponto Q e o ponto P, você vai ter uma reta T, F, de fato, que é paralela à reta R. E isso é a construção geométrica com régua e compasso do postulado das paralelas, tá? Que daí você consegue encontrar 2 retas paralelas. Hoje em dia nós temos o GeoGebra, que é um software matemático que faz diversas construções matemáticas sem a necessidade da régua e compasso. Mas eu, como professora de matemática, acho muito interessante trabalhar com régua e compasso, trabalhar com geometrias euclidianas em sala de aula. Então, acho que é importante, sim, o professor ter conhecimento do manuseio, saber manusear a régua, o compasso, fazer construções matemáticas, geométricas, para que o aluno tenha esse conhecimento. É interessante que use o software, obviamente, se puder trabalhar com as 2 coisas, é maravilhoso. Tá? Então, muitos intelectuais, eles já vão por certo de que essa construção, de que esse postulado, ele se tratava de uma proposição, ao invés de um axioma, porém não obtendo êxito em suas pesquisas, mas foi a partir desses questionamentos sobre a possível demonstração desse axioma que surgiu uma nova geometria, que são as geometrias não euclidianas. O surgimento dessa geometria foi visto como um desenvolvimento revolucionário e notável, ocorrido durante a metade do século XIX, pois ela é uma geometria autoconsistente e é diferente da usual geometria euclidiana. A geometria euclidiana, ela é válida quando nós trabalhamos no plano. Agora, quando a gente sai do plano, nós temos esse espaço maravilhoso e, em sua maioria, nós trabalhamos com geometrias não euclidianas. Então, foi revolucionário e notável, por quê? Porque há muitas coisas, do século XIX para cá, algumas descobertas na física, em outros ramos da matemática, só foram possíveis por causa dessas geometrias não euclidianas. Alguns estudiosos que questionaram o 5º postulado de Euclides. Aí eu tenho esse fluxograma, né, onde tem aqui no centro o postulado das paralelas, e alguns estudiosos, pesquisadores, matemáticos ou não, que tentaram, de alguma forma, questionar o 5º postulado de Euclides. E nós temos ciência que, de tentativa mesmo de demonstração, foi só a partir do século II, com Ptolomeu, que tentou demonstrá-lo com base nos axiomas. Ptolomeu tentou demonstrar o 5º postulado de Euclides com base nos 4 axiomas anteriores da própria obra de Euclides. Esses questionamentos duraram vários séculos, e alguns pesquisadores tentaram provar tal postulado, mas a primeira demonstração científica mesmo só foi publicada em 1773, e o autor foi Saccheri, depois de sua morte, obviamente. Girolamo Saccheri, ele era um padre, um jesuíta italiano, e ele foi um dos que criticou, já na Europa, que criticou esse 5º postulado de Euclides. E ele teve um importante papel no desenvolvimento do pensamento de dúvida do 5º postulado. Não que ele obteve êxito, não obteve porque o 5º postulado é um postulado, não pode ser demonstrado, mas abriu portas para que outros pensadores pudessem pensar
ter uma linha de raciocínio para que possivelmente tenha chegado às geometrias não euclidianas. Ele procurava demonstrar o quinto postulado de Euclides ou redução ao absurdo. Tem várias técnicas de demonstração e a que ele tentou foi a redução ao absurdo. Ele assumiu a hipótese de que a proposição a ser provada era falsa, chegando a contradições. Assim, ele conclui por negação da negação que a proposição inicial é verdadeira, porém ele não obteve muito êxito quando ele tentou fazer isso. Posteriormente, mas também no século XVIII, Lambert era suíço, que viveu entre 1729 e 1777, ele também usou o método da redução ao absurdo e escreveu algo parecido, como seu antecessor Sacquerre. De acordo com o Ives 2004, sua investigação foi intitulada De Theorie Paralleline, e que só veio a ser publicada após sua morte. Lambert também não obteve êxito, pois as suas conclusões elas foram imprecisas e insatisfatórias. Após Lambert, teve Legendre, que viveu entre 1752 e 1833, todos eles europeus, certo? Ele também tentou demonstrar, também sem obter sucesso na pesquisa. Então, a partir depois de Legendre, nós temos conhecimento de que no século XIX, 3 matemáticos, um chamado Janusz Bolyai, Nikolai Lobachevsky e Frederick Gauss, eles conseguiram não demonstrar o quinto postulado de Euclides, mas eles conseguiram enxergar que o quinto postulado de Euclides é verdadeiro para a geometria euclidiana. Mas eles descobriram que existia um outro mundo que não era só o mundo euclidiano, existia um mundo não euclidiano. E daí eles conseguiram encontrar algumas descobertas matemáticas que fizeram descobrir as geometrias não euclidianas, certo? E um pouco depois veio Riemann, que também tratou com geometrias euclidianas, mas ele veio tratar sobre geometria diferencial e a geometria elíptica e a geometria esférica, porque a geometria esférica é uma particularidade da geometria elíptica. Então, mas os créditos são para esses 3, que estão aí, Bolyai, Lobachevsky e Gauss, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. O primeiro é Bolyai. Bolyai, ele era militar do exército húngaro, ele era húngaro, seu pai era professor de matemática e amigo de Gauss, convivia com Gauss, só que Gauss na Alemanha e Farkas na Hungria. E Farkas tem uma história interessante, porque Farkas Bolyai, o pai de Janusz Bolyai, ele via... ele achava que não tinha consistência no quinto postulado de Euclides. Então, ele tentava demonstrar, fazer tudo aquilo que os matemáticos de antigamente estavam tentando, demonstrar o quinto postulado de Euclides. E daí, eu acredito que seja daí que Janusz, ele teve essa curiosidade e começou a estudar o quinto postulado. Então, quando o pai descobriu, o pai de Janusz, o Farkas, mandou uma carta para ele, dizendo que deixasse de pesquisar sobre aquilo, que não ia levar em lugar nenhum. Um texto do Struik, uma citação, diz o seguinte, que uma parte da carta de Farkas para Janusz: devias detestar tanto isso como as coisas perversas, que te podem privar de todo o lazer, da tua idade, do teu descanso, de toda a tua alegria da tua vida. Esta escuridão insondável podia talvez destruir 1 milhar de poderosos nêutrons, sem nunca haver luz na Terra. Enfim, ele era totalmente desacreditado daquilo que ele foi. Eu acredito que ele ficou frustrado por não conseguir aquilo que ele queria, mas aquilo que ele queria, de fato, não conseguiria, né? Que é provar que o quinto postulado era um teorema. Mas foi negando o quinto postulado, ele assumiu que era possível traçar mais
Janus Bolyai, traçar mais de uma paralela a uma reta por um ponto e começou a deduzir consequências dessa negação. Então, ao invés de negar que o quinto postulado era verdade, ele negou que podia traçar mais de uma reta. Então, a partir daí, ele começou toda uma pesquisa. Então, ele começou a observar que estava acontecendo algo estranho, tanto que ele dizia que aquilo que estava acontecendo era como se ele estivesse encontrando um mundo novo, que de fato era o mundo das geometrias não euclidianas. Ele conseguiu verificar, nessa geometria que ele desenvolveu, que a soma dos ângulos internos de um triângulo poderia ser menor que 180 graus. E nós sabemos que na geometria euclidiana, a soma desses ângulos internos é 180 graus. Então, como poderia ser menor? Então, aí gera uma crise. O que eu estou fazendo se eu estou conseguindo fazer algo que matematicamente não seria possível? Mas quando ele muda de espaço é possível, quando ele muda de geometria é possível, mas até então talvez ele não tivesse esse conhecimento. Ele percebeu que estava diante de uma geometria nova, estranha, mas que parecia muito coerente. Então, quando ele conseguiu enxergar que tinha encontrado, que tinha descoberto esse mundo novo, esse mundo estranho, que de fato era uma nova geometria, a geometria hiperbólica, ele escreveu para o pai imediatamente. E o pai dele, como era amigo de Gauss, foi lá em Gauss, conversando com Gauss, deu um jeito de se encontrarem, não sei se foi por cartas, a literatura não afirma isso, mas os estudos de Janus chegou ao conhecimento de Gauss, e Gauss disse: isso eu já tinha mostrado, mas eu pensava que era uma coisa tão absurda que eu achei melhor engavetar esses estudos. Enfim, os estudos voltaram, viram que tinha coerência, e esse trabalho foi publicado em 1832 no livro do próprio Farkas Bolyai. Ele publicou no livro do pai, tá? Outro matemático que também lhe é atribuído é o russo Nikolai Lobachevsky. Há quem diga que eles viveram na mesma época, só que um não tinha conhecimento do outro. Só que Lobachevsky, como seu orientador da universidade, ele estudava o quinto postulado de Euclides, então ele viu que aquilo também podia ser intrigante. Ele teve curiosidade em estudar o quinto postulado de Euclides. Então, Lobachevsky era russo, foi professor universitário, foi reitor da Universidade de Kazan, na Rússia. Ele publicou o primeiro artigo sobre geometrias não euclidianas em 1829, 3 anos antes que Janus Bolyai. Lobachevsky publicou um livro em alemão. Até então, em 1832, só falando dessa publicação, não tinha chegado na maior parte da Europa que essa geometria já tinha sido descoberta, porque Lobachevsky escreveu em russo, e não era todo mundo que sabia russo. Agora, os grandes matemáticos, como a escola matemática na Alemanha sempre foi muito forte, então a publicação de Bolyai chegou bem mais rápido ao conhecimento da comunidade científica matemática. Lobachevsky também publicou um livro em alemão, cujo título traduzido para o português, Investigações Geométricas sobre Teoria das Paralelas. Então, quando ele mudou o idioma de sua demonstração, eu acho que aí foi no ano de 1846, esqueci de datar aí que conseguiram verificar que, de fato, um outro matemático tinha também descoberto as geometrias não euclidianas, que era a mesma geometria hiperbólica. Ele estudou geometria, na qual, para ele, o postulado de Euclides não era necessariamente válido. O que foi que ele pensou? Ele pensou que existia uma geometria, digamos que geral, e a geometria euclidiana é só uma parte desse todo que é a geometria. E ele classificou o euclidiano
um caso espacial de uma geometria mais geral, onde geometrias não euclidianas e geometrias euclidianas fazem parte desse todo. Gente, essas fotos aí eu peguei no MacTutor, que é um site que trabalha com biografias de matemáticos que foram importantes para o desenvolvimento da matemática, certo? O outro é Gauss, eu acredito que todos aqui já ouviram falar em Gauss, chamado de garoto prodígio quando criança, né? Há quem diga há quem eu chame de o príncipe da matemática, outras pessoas, alguns livros também relatam que Gauss, quando era criança, com menos de 10 anos de idade, conseguiu encontrar a soma dos termos de uma progressão aritmética, enfim, são várias falas que giram em torno de Gauss, mas, de fato, todos sabemos que Gauss tinha uma mente brilhante, era genial. Era alemão, professor também de universidade, um dos grandes nomes da história da matemática, dos maiores que a matemática já viu. Ele escreveu sobre várias áreas da matemática. A geometria diferencial também é atribuído a ele. Ele estudou teoria dos números, análise matemática, geometria diferencial, estudou sobre geodésia, estudou também sobre astronomia, alguns ramos da física, enfim. Gauss era genial, e como eu já falei, né, segundo a literatura, em uma conversa entre o pai de Bolyai, o Farkas Bolyai e Gauss já tinha a geometria hiperbólica em suas gavetas, só que ele achava que, para o pensamento matemático, aquilo não era nada lógico, nada viável, mas era, certo? Então, os três anteriores tratavam sobre as geometrias hiperbólicas, que a gente vai falar um pouquinho na frente. E esse daqui, o Riemann, aquele mesmo Riemann, da soma de Riemann, que os meus alunos de cálculo 1 e 2 tanto escutam falar quando a gente vai estudar soma de Riemann, antes de entrarmos nas integrais de fato, aquele mesmo famoso Riemann alemão. O que Riemann fez para a geometria esférica? Ele propôs uma generalização da geometria, que não apenas apresentava o conjunto de alternativas a de Euclides, mas também introduzia a possibilidade de espaços de mais de 3 dimensões. Ele utilizou a geometria diferencial, por isso que entrou a geometria espacial, porque a geometria diferencial está diretamente ligada com a geometria esférica, desculpa, eu estava falando espacial, é esférica, e então ficaram diretamente relacionadas. Ele não se preocupou com a validade do quinto postulado. As ideias de Riemann sobre geometria do espaço tiveram um efeito profundo no desenvolvimento da física teórica moderna, e ele esclareceu a noção de integral, definindo o que chamamos agora de integral de Riemann. Enfim, Riemann foi fundamental para a geometria esférica, e Bolyai, Lobachevsky e Gauss foram fundamentais para a geometria hiperbólica. Gente, aqui eu tenho uma esfera, aqui eu tenho algumas imagenzinhas que eu gostaria que vocês observassem. Eu tenho uma esfera, dessa esfera vocês podem observar um triângulo. Aqui a gente chama de triângulo esférico. Quando nós vamos fazer verificações da soma dos ângulos internos desse triângulo esférico, é maior que 180 graus, tá? Aqui nós temos um paraboloide hiperbólico, onde, para os alunos que estudam funções de várias cálculo de funções de várias variáveis, onde a gente estuda aquele ponto de Sela, né? Para verificar máximos e mínimos, se é ponto de máximo, se é ponto de mínimo, se é ponto de Sela. Enfim, muitos chamam de Sela de cavalo, mas eu chamo de paraboloide hiperbólico. Na superfície hiperbólica, vocês podem observar que aqui eu tenho um triângulo hiperbólico, e quando nós vamos verificar a soma dos ângulos internos desse triângulo, é menor que 180 graus. E aqui eu tenho uma esfera onde trata sobre a linha do Equador, digamos que seja algo parecido com o globo.
A descoberta das geometrias não euclidianas é um capítulo fascinante da história da matemática, porque ela começa no momento que Euclides trouxe a público os elementos, o seu quinto postulado, tão discutido. E as tentativas de provar esse quinto postulado a partir dos outros, ao longo dos tantos séculos, transformaram-se ao final no estudo da geometria e permitiram o entendimento de que havia, de fato, uma família de proposições equivalentes ao quinto postulado de Euclides. Equivalentes por quê? Porque existe uma família de proposições que verificam que a geometria hiperbólica é válida e uma família de proposições que verificam que a geometria esférica também é válida, tão coerentes quanto as proposições, aquelas 5 proposições que são a base da geometria euclidiana. Então, cada um no seu espaço, com suas verificações que demonstram que, de fato, essas geometrias são verídicas, certo? Com a demonstração das geometrias não euclidianas, foi solucionada a interminável dúvida, que se alastrou durante séculos sobre o postulado das paralelas, mostrou sua independência em relação aos 4 axiomas anteriores e permitiu o avanço da matemática com as geometrias não euclidianas. As geometrias não euclidianas, vale ressaltar que elas não surgiram a partir da necessidade de resolver algum determinado problema. Não, ela não surgiu para resolver um problema, como muita coisa na matemática foi desenvolvida porque precisavam resolver determinados problemas. A geometria euclidiana foi desenvolvida, ficou lá por diversas décadas, até que, com o conhecimento matemático que já tinha na época, pesquisar alguns físicos, creio que Einstein, conseguiu trabalhar com essa geometria não euclidiana para trabalhar com a teoria da relatividade, ou o efeito fotoelétrico da luz. Então, já no século seguinte, que ela conseguiu ser utilizada em algo, certo? Algumas geometrias não euclidianas, eu acho que eu não vou me ater a falar tanto delas, porque eu já falei das pessoas que conseguiram desenvolvê-la, tá bom? E aqui, esse daqui é o ciclo de Poincaré, onde é uma superfície que ele conseguiu transformar uma superfície hiperbólica, e daí vocês podem observar triângulos hiperbólicos, onde, quando você vai verificar a soma desses ângulos internos, a gente consegue observar que é menor que 180 graus. A geometria elíptica, a geometria esférica, aqui o que valida a geometria elíptica, e aqui eu tenho um triângulo hiperbólico, como a gente já tinha visto anteriormente. Quando vamos verificar, a gente percebe que a soma dos ângulos internos desse triângulo esférico, eu falei hiperbólico, mas é esférico, é maior que 180 graus. Enfim, gente, isso daqui foi minha base de mestrado, e eu utilizei esse conhecimento final para aplicar, para fazer um produto educacional que contribuísse para a formação de professores de matemática, porque até então os professores de matemática, tanto os alunos do curso de matemática, onde eu apliquei, que foi na UFRN, professores de matemática, tanto do município que eu trabalhei, antes de vir para cá eu era professora do município de Parnamirim, que é vizinho à minha cidade, que eu sou de Natal, vizinho a Natal, e professores de Natal, que também sempre eles, quando iam tratar sobre soma dos ângulos internos de um triângulo, eles nunca pensavam que um triângulo podia ser algo diferente daquilo que nós imaginamos, que tem medidas cuja soma dos ângulos internos poderia ser em algum momento diferente de 180 graus. Então, isso, para eles, foi bastante interessante, porque eles conseguiram deixar de tirar isso que eles tinham amadurecido, que um triângulo tem sempre as mesmas características visuais, por mais que tenham triângulos
de vários tipos, como triângulo isósceles, equilátero, escaleno, mas ficavam sempre rodeando essas três características. Eles não pensavam que poderiam existir triângulos em outras geometrias. E eu também fiz uma catalogação, uma verificação em alguns livros de matemática do ensino fundamental, onde eles trabalham bastante com as geometrias euclidianas, com soma dos lados internos de polígonos quaisquer, e nenhum cita que aquilo é exclusivamente de um tipo de geometria. Qual o problema disso, Carla? Eles não vão estudar geometria não euclidiana? Não vão estudar geometria não euclidiana na escola. O problema é que em alguns documentos, por exemplo, a Secretaria Estadual do Paraná, Secretaria Estadual de Santa Catarina, eles trabalham com geometrias não euclidianas em seu currículo. Então, eu acho que devem ser conceitos que devem ser amadurecidos primeiro para o professor, para que ele consiga remeter esses conceitos, trabalhar esses conceitos com seus alunos, tá? Então, com as descobertas das GNEs, ficou evidente que o postulado das paralelas não podia ser generalizado e usado para todos os referenciais possíveis. É isso que eu estou falando. Geometria não euclidiana é para geometrias que estão fora do plano, e a geometria euclidiana exclusivamente para o espaço euclidiano. Uma vez que para a geometria elíptica não existem duas retas paralelas, dado um ponto e uma reta. Não existem duas retas paralelas na elíptica para um ponto e uma reta, e na geometria hiperbólica podem existir várias retas paralelas. E aí foram algumas as referências que eu utilizei para a apresentação, e eu quero agradecer a todos e a todas que participaram, que prestaram atenção e tiveram paciência de assistirem, né, esse trabalho. Obrigada. Então, obrigado, Carla. Infelizmente, nesse momento, essa distância, a gente não consegue bater aquelas palmas, né, costumeiras, mas parabéns pela apresentação. Só uma nota de rodapé, né? O Einstein trabalhou com geometria riemanniana, teve que aprender para poder desenvolver a sua relatividade geral, em que ele relaciona a gravidade à geometria do espaço plano. E aí, quem trabalha geometria geral, trabalha bastante com geometrias não euclidianas. Além de outras áreas da física, né? Só para citar, o que você falou do Einstein, né? Só para citar onde foi que ele empregou, propriamente dita, a geometria riemanniana. Carla, como é que eu posso dizer? Além das várias aqui, parabéns que Jaqueline, Lohan, Maria de Socorro, Nasson, Cícera Regina, José Iliano, Maria de Socorro novamente, Rodrigo, Ale. Eu gostaria de perguntar, né, que você falasse mais, uma vez que você preparou o material didático, né, para os professores, né, você pudesse falar um pouquinho mais como é que foi a aceitação dos professores a essa temática, né? O que é que eles falaram, como é que se eles relataram de alguma forma, se você teve esse contato, né? Porque a gente prepara, mas acaba não conseguindo ter o contato com os professores para saber se eles estão trabalhando com esse material ou com algum material semelhante, né? Algum material similar, enfim. Como é que os professores receberam, porque se pegar pela física, por exemplo, né, há uma briga, talvez não seja a palavra, né, mas há uma corrente muito forte, né, que defende que a física precisa, tanto na graduação,
trazer com mais afinco, e mesmo no ensino médio trazer mais a questão da física moderna, né? Física quântica, relatividade, de alguma forma trazer isso, né? E, aí vem a questão de como fazer isso, né? De como empregar isso aos diferentes níveis, enfim. Então, como é que você viu essa questão na matemática, né? Porque é algo que realmente foge bastante do tradicional, né? Trabalhar com geometrias não euclidianas. Então, Gilson, eu demorei muito a encontrar uma forma de fazer, de construir o meu produto educacional, porque eu fiz mestrado profissional, e mestrado profissional exige um produto educacional. Eu demorei bastante, em discussões com minha professora, minha orientadora, de como fazer um produto educacional para que os professores eles pudessem se envolver. Então, o que eu fiz o que eu conseguia construir está no outro quarto, eu não consegui, não consegui pegar agora para mostrar a vocês. Enfim, eu conversando com Gisele, que foi minha orientadora, nós tínhamos essa preocupação, porque, tipo, a teoria está aí. Agora, como é que a gente vai trabalhar com os professores de matemática, com alunos do curso de matemática que serão professores? Então, eu fiz várias atividades de forma investigativa. Eu fiz uma investigação, as minhas atividades foram em forma de investigação matemática, onde a gente ia dando todo o passo a passo, e eles iam investigando e chegando sempre em um conceito que já estava de fato pronto. Eu usei essa investigação conforme o professor João Pedro da Ponte, que é um educador matemático lá de Portugal, e ele trabalha, a investigação matemática que ele trabalha é bem interessante, né, os conceitos matemáticos que ele trabalha. Então, a princípio, eu fiz um questionário das atividades. A primeira atividade, eu pedia para fazer a construção das retas paralelas, a construção com compasso, régua e compasso, das retas paralelas, aquela construção que eu mostrei anteriormente, e pedi para eles fazerem uma folha de papel. Aí eu elaborei uma superfície esférica, parecida com uma sela de cavalo, de biscuit. Eu pensando, consegui elaborar. Aí deu um jeito e consegui uma forma, e conseguimos elaborar essa cela, que já representa a geometria hiperbólica. E daí eu pedi para eles fazerem a construção na geometria hiperbólica. E também uma esfera, essas bolinhas de isopor, pedi para que eles também fizessem a mesma construção na geometria hiperbólica, na geometria esférica. Então, conseguiram verificar que a construção das paralelas só é válida para a geometria esférica, entendeu? Que nas outras geometrias, não. Aí, daí, eles já ficaram meio surpresos, porque pensava que era para todo tipo de geometria. Aí, depois, eu pedi para pegar também uma folha de papel, construir um triângulo naquela folha, que representa a geometria plana, construir um triângulo na superfície hiperbólica, construir um triângulo na superfície esférica. Pedi para fazer a verificação da soma desses ângulos internos. Então, nessa verificação, eles observaram que a soma dos ângulos internos na geometria plana, de fato, é 180 graus, na geometria euclidiana. Na geometria hiperbólica, foi aí que chegou a surpresa. Professora, não está dando 180... As perguntas eram assim, as respostas eram assim. Professora, não está dando 180 graus. Está dando o quê? Menor ou maior? Menor que 180 graus. Faça outro, eu fazia desse jeito. Faça outro. Aí fazia um outro, às vezes, né? E quando faziam a mesma coisa, e eles ficavam surpresos, porque eles pensavam que aquilo já estava...
internalizado que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, só que nunca tinham se questionado se isso mudaria se a gente mudasse a geometria. Então, aí foi motivo de algumas crises, né, que foram durante a aplicação, e quando foi na geometria esférica que eles ficaram mais abismados, porque quanto maior a área do triângulo na geometria esférica, mais distante de 180 é aquele valor da soma dos ângulos internos desse triângulo. Então, aí que eles ficavam abismados, porque dava 200 e poucos graus, quase 200 graus a soma dos ângulos internos do triângulo na geometria esférica. Então, foi a partir essas crises foram geradas, mas a partir do momento que eles começaram a observar que são geometrias distintas, então esse conhecimento passou, eles começaram a aceitar, e eu fui mostrando que, de fato, são conhecimentos válidos, cientificamente provados, e que é importante que eles saibam para que eles evitem essa generalização que existe na sala de aula, certo? Porque trabalhar com geometria na sala de aula já não é fácil. Então, quando você tem algo internalizado que é generalizado, não é interessante. Então, foi a partir daí que nós conseguimos desenvolver. Fiz isso antes de fazer nas escolas, em algumas escolas, em alguns cursos que eu também já fiz, já ministrei. Fiz primeiro com os alunos da licenciatura em matemática, alunos de quinto, sexto e até sétimo período de curso. Então, foi assim. Aí, depois eu fui fazendo com os professores. Com professores, já é mais difícil, porque eu, como professora, outros professores de matemática, como éramos praticamente da mesma cidade, formados na mesma instituição, então, acho que nós já temos o conhecimento suficiente para dar aula de matemática para o resto da vida. Então, existe aquela repulsa de querer aprender algo novo, mas com os professores que queriam participar, foi bem proveitoso, e também foi um conhecimento novo para eles. Acho que eu respondi? Sim, sim, com certeza. É muito importante essa troca, né, de informações, porque é algo que, enfim, não tem resposta pronta, né? Tem que tentativa e erro. Enfim, eu teria outra pergunta, mas eu vou passar aqui a palavra primeiro para outras pessoas, depois eu posso fazer minha próxima pergunta. Deixa eu ver aqui, acho que é o Nasson, o primeiro a se inscrever. Então, pode fazer a pergunta, Nasson. Pensei que era pergunta. Francisco José, tem alguma pergunta a fazer? Está aqui agradecendo. Muitos agradecimentos. Então, Joana Paula. Joana? Tá aí ainda? Daniele Brito. Daniele? Bom, então, professor Paulo, por favor, faça sua pergunta. A Daniela agradece também, Carla, pela palestra. Eu que agradeço a paciência deles em assistir. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, agradecer, parabéns, viu, Carla, pela fala. Eu já conheço o trabalho, já participei daquele mini curso lá em Canoas, e sempre falei que achei muito bacana essa ideia que ela coloca, especificamente
da abordagem, falando das anomalias e tudo. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais, assim, quais seriam as possibilidades de novos trabalhos derivados do teu, assim, que eu vejo que você abriu um caminho poderia haver um leque de possibilidades. Então, assim, como é que você vê isso? O que é que poderia ser feito nos nossos cursos de graduação mesmo em relação a esses trabalhos, falando mais das geometrias neoeuclidianas? Eu penso, Paulo, que é, eu demorei muito a voltar a estudar geometrias neoeuclidianas, certo? A minha pesquisa de mestrado. Minha vida foi muito corrida desde quando eu terminei o mestrado. No dia que eu defendi minha dissertação, eu fui contratada por uma universidade particular lá em Natal. Em seguida, virei substituta na UFRN, passei no concurso aqui, graças a Deus, peguei as coordenações. Só agora que eu saí de vários processos bem corridos da minha vida, e agora que eu estou me restabelecendo, parando para pensar como posso prosseguir com essa pesquisa sobre geometrias neoeuclidianas, que de fato eu acho muito interessante. Paulo, eu penso em pegar tanto para aprofundamento da ideia sobre anomalia, pegar toda essa parte filosófica, certo? Que quando eu falo no Thomas Kuhn, é esse livro aqui, A Estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn, onde ele fala sobre anomalia, fala sobre senso comum. Esse livro eu gosto bastante dele e me ajudou a escrever a dissertação. Então, eu penso que nós podemos trabalhar em uma catalogação com várias atividades, para que possa passar, e conhecimento teórico, obviamente, aí eu tenho que me dedicar mais à geometria diferencial, pegar todo esse conhecimento matemático das geometrias não euclidianas, que é um conhecimento matemático um pouco pesado, para que eu consiga tentar levá-lo para a sala de aula, para o professor de matemática, de uma maneira mais didática e que ele consiga trabalhar em sala de aula. Gente, os elementos de Euclides, aquele que eu falei, 2009, é essa referência aqui, tá bom? Esse que é a tradução do grego do Irineu Bicuda em 2009. Eu acho que é isso, Paulo. Respondi? Você disse que respondeu sim. A Letícia parabeniza e diz que precisa sair. Ok, Joana. O Douglas quer fazer alguma pergunta, Douglas? Alguma colocação? Enquanto o Douglas não coloca alguma mensagem aqui, Carla, eu acho que você poderia falar o que lhe motivou, né, a seguir por este caminho, né, de estudar a história, né, dessas anomalias, né, essas rupturas, né, de dizer, né, tais conceitos foram estabelecidos, né, e a partir de algum momento as pessoas começaram a duvidar, é isso, não é isso. Então, tem uma pegada histórica, né, que você tenta trazer também numa pegada como é que eu posso falar, de trazer esse conhecimento, né, para um nível mais básico, para que os professores, né, que já estão na ativa, no ensino básico, e ainda mais para os alunos do ensino básico possam ter acesso a esse material. Como é que foi essa sua escolha, né, esse seu trilhar, né, de caminho? Como é bom perguntar isso. Gente, foi o seguinte, eu terminei a graduação em 2009.2, e a seleção, a partir daí eu já
ainda bem que eu saí da graduação e fui trabalhar no município, porque em seguida eu já tinha passado no concurso e fui trabalhar em seguida. Mas eu queria continuar na academia. E a seleção do mestrado ia ser em 2010.1 para ingresso em 2010.2. Aí, nesse 2010.1, eu pedi ao professor Irã Abreu Mendes, os alunos da licenciatura em matemática devem ter ouvido falar muito do professor Irã, foi meu professor em algumas disciplinas de graduação, e ele dava aula na pós-graduação. E como ele viu que ele gostava da minha turma, na verdade, ele gostava de dar aula para a minha turma, então eu falei com o Irã, disse, professor, eu gostaria de ingressar como aluna especial de sua disciplina de doutorado ou de mestrado, para que eu não ficasse parada, para que eu não ficasse distante da UFRN durante esse período. Embora eu não ia continuar distante da UFRN, porque eu tinha ingressado no bacharelado em matemática. Mas só que eu queria fazer alguma coisa na pós-graduação. Então, ingressei na disciplina como aluna especial, fiz a seleção do mestrado em seguida e consegui passar, mas só que foi em uma das discussões da disciplina de Irã, que era uma disciplina de seminários, que ele me deu um texto para estudar, um texto de um congresso de História da Matemática que teve nos Estados Unidos no ano de 2000, o texto de uma pesquisadora chamada Barnett, não consigo lembrar o nome dela completo, onde ela falava das anomalias da matemática. E as anomalias que ela trazia eram a incomensurabilidade, os infinitos de Cantor e as geometrias não euclidianas. Aí, quando eu fui ver, eu fiz, será que isso... Então, quando eu estudei esse artigo que ele me deu para apresentar, e que eu gostei bastante e apresentei, então fiz o meu projeto de mestrado voltado para essas 3 anomalias. E quando chegou no mestrado, na minha entrevista, um professor disse, você não acha que é muita coisa para estudar em um mestrado só, não? Enfim, quando passei no mestrado, e com minha orientadora, nós decidimos tratar apenas uma, que foram as geometrias não euclidianas, e daí surgiu esse trabalho. Foi bem bacana, porque com essa disciplina que o professor Irã permitiu que eu fizesse, me ajudou bastante, foi o meu norte para que eu pudesse ingressar no mestrado. Até porque, durante a graduação, eu era bolsista PIBID. No PIBID, lá na matemática, no meu tempo, os PIBIDianos eram divididos em duplas. Então, a minha dupla trabalhava com cinema e matemática. Por mais que seja um tema muito interessante, não era um tema que eu gostaria de continuar pesquisando, porque eu já gostava de história e eu poderia ingressar nessa parte das geometrias não euclidianas, e foi daí que eu fiz o projeto de mestrado e, graças a Deus, deu certo. Gilson? Oi, alô, Gilson? Ei, tu tava falando aqui com o microfone desligado. E eu achando que tava tudo ligado aqui, falando. Mas, enfim, bom, é interessante, cara, saber o como começa, né? Porque, enfim, às vezes as pessoas acham que todo mundo começa da mesma forma, né? E às vezes saber os caminhos, né, que as pessoas tomam, né? Ou tomaram, né? Ajuda até os próprios alunos, né, a saber como vão tomar os seus próprios caminhos para o futuro, né? A saber que não tem uma única rota para chegar ao destino, né? Existem várias e várias rotas. Umas mais fáceis, umas mais difíceis, né? Mas é a vida. É verdade. Bom, Ale, a palavra é sua. Então tá, obrigado. Carla, eu vou primeiro te agradecer pela fala que eu achei fantástica, muito bom, sempre bom te ouvir, eu sempre tenho prazer em te ouvir. Por uma série de coisas, pela admiração, pelo carinho, por uma série de coisas, mas pelo conhecimento também, que é uma das coisas que mais me seduz. E
Eu tenho tido, embora eu não seja da área de matemática, eu tenho tido contato com alguns trabalhos da área de matemática em função de coorientação e outras coisas, que tem me mostrado cada vez mais, e hoje tu me traz isso como uma certeza, que a matemática, bem como a ciência, ela é muito mais viva, ela é muito mais divertida do que aquilo que a gente leva ou que chega na escola. Chego a pensar, em certo momento, e uso esse termo, vou usar esse termo referendando um colega, o Bruno Pastoriza, lá da UFPEL, que fala que nós chegamos na escola com representações escolares da ciência, representações escolares da matemática, representações escolares, ou seja, nós não chegamos com essa ciência viva, que é bonita, é fascinante, é sedutora, é desafiadora, porque na medida em que tu trazes que a certeza de muitos, né, com a geometria, de que alguns, com a geometria não euclidiana, que usamos, e me corrija se eu estiver errado, tá? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, bom, quando tu mostra que isso é uma regra, mas que essa regra ela tem exceções em função de um outro olhar, né, de um outro óculos que tu te permite para enxergar o mundo, eu acho muito legal. Porque isso mostra para mim que justamente a gente precisa aprender a fazer com que isso chegue na escola. Né? Por quê? Porque o que nós temos explicado, o que tem chegado das ciências, e eu peço aqui a licença dos matemáticos para incluir a matemática nessa esteira, o que tem chegado da ciência na escola é aquela ciência enfadonha, aquela matemática, sabe, que não faz os olhos brilharem, que se torna alguma coisa cansativa, e que não é, de fato, não é cansativa. Ao contrário, ela é sedutora, ela é bonita, ela é divertida, ela é encantadora. Mas isso não chega na escola. A prova está que a gente está num processo de pandemia e as pessoas não conseguem sequer usar máscara, porque não entendem os preceitos da ciência, não entendem o mínimo, a importância da granulometria que existe num tecido sobreposto a outro tecido e o tamanho do vírus, né? Não conseguem fazer essa relação métrica para entender por que tu utiliza a máscara ou não, né? E aí tu me apresenta esse trabalho que eu achei assim super sedutor, super bonito, super legal. E aí eu pergunto assim, Carla, tu acha que se a gente tivesse que, tá? E aí é uma suposição agora, tá? Se a gente tivesse que, usando Boaventura de Souza Santos, se a gente tivesse que emergir, enxergar um paradigma novo para emergir e para a gente melhorar a nossa educação, tu acha qual é a ruptura que nós precisamos, tá? E tu te sente à vontade para responder isso na maneira que tu achar mais coerente. Qual é a ruptura que nós precisamos para dar conta de uma matemática, de uma ciência, de um conhecimento que seja mais palatável, mais próximo à escola e que revitalize o gosto pelo aprender? Porque eu acho que a gente diz, e muitos professores da escola básica e nós mesmos na universidade dissemos, o aluno não gosta. Não, ele não tem interesse. E eu acho que ele não tem interesse por aquilo que não o desafia, que não o interpela. Entende? Então, assim, eu queria te ouvir, porque tu traz todo esse conhecimento histórico, todo esse conhecimento que rompe com uma matemática que, na cabeça, no senso comum, está pré-estabelecida como uma verdade, trazendo outras coisas que vão numa outra mão e que abrem um outro espaço de visão para essa matemática. Então, eu queria te escutar mais ou menos nesse sentido. Eu sei que a pergunta ela é ampla, tu pode me passar aqui horas discutindo, me dizendo coisas interessantes, mas assim, para que seja uma coisa também simples e que atinja o maior número de pessoas possíveis. Obrigado. Ale, obrigada pela pergunta. E eu acho que o aluno, uma das coisas que a gente pode fazer como professor é desafiar o aluno. Porque ele, o máximo que ele vai chegar para você vai ser cheio de dúvidas. E você está ali para conseguir tirar, para tentar tirar essas dúvidas. Entendeu? Estou falando da parte professor-aluno.
Uma coisa que aconteceu quando eu trabalhava no município, a minha resposta vai ser um pouco longa. Uma coisa que aconteceu quando eu trabalhava no município, logo no ano que eu entrei, teve a escolha dos livros didáticos para os 3 ou 4 anos seguintes. Então, eu era novata na escola, eu não gostei do livro que recebi quando eu cheguei na escola do município, e eu não queria aquela coleção de maneira nenhuma, que aquela coleção fosse renovada. Os professores de matemática queriam aquela coleção. Eu disse, não, tinha uma coleção maravilhosa, que era uma coleção que eu gosto muito do ensino básico, que é o Projeto Telares, onde tem muita coisa boa de matemática na coleção. E os professores, Carla, os alunos, eu não sei como estão as coleções hoje em dia, gente, faz um pouquinho de tempo que eu não olho isso. Carla, mas os alunos, eles não... eu dava aula no ensino Fundamental 2, alguns professores faziam, Carla, nós não conseguimos trabalhar com essa coleção. Os alunos, eles não conseguem acompanhar. Eu disse, e se a gente não der base para esses alunos, quem é que vai dar? Eles vão chegar no ensino médio sem base. E como é que eles vão chegar na universidade se eles não têm a base do ensino fundamental? Enfim, eu sempre me preocupei com isso. E eu sempre gostei muito de desafiar os alunos. Então, acho que a gente consegue desafiar os alunos. A gente precisa continuar em nossa formação, a formação continuada, para que nós consigamos adquirir novos conhecimentos, para que a gente consiga trabalhar com novas metodologias no ensino básico, novos conhecimentos matemáticos, novas formações. Isso é fundamental para que consigamos obter êxito na escola. E eu penso que se a gente tirar esse currículo amarrado que as escolas têm hoje em dia, eu acho que esse currículo pode atrapalhar bastante. Por exemplo, o currículo amarrado nem tanto. Deixa eu reformular a minha fala. Mas se nós tivéssemos mais tempo para que houvesse dedicação de determinados temas matemáticos, e isso facilitaria bastante o professor da escola básica, da rede básica, para que ele não fique com esse ensino tão tradicional, tão amarrado, daquele conhecimento que tem que ser dado. Se ele tivesse mais tempo de trabalhar com um aluno de uma maneira, ou seja, trabalhando com os jogos de matemática, como eu trabalho no meu projeto de extensão com jogos de origem africana nas escolas, e os alunos gostam bastante, seja com outras metodologias, isso ajudaria e facilitaria bastante o aprendizado desse aluno. Eu acredito que na escola ele precisa ter mais tempo, e ele precisa ter mais tempo para trabalhar com o aluno determinados temas, e ele também precisa ter mais tempo para adquirir esse conhecimento através dessa formação continuada que contribui bastante com o conhecimento tanto didático quanto matemático. Eu acho que é isso. Eu concordo com tudo que tu disse, Cacá. E acho que somado a isso, eu penso assim na questão que tu falaste do currículo engessado, quando eu penso que a escola está se tornando um preparatório do Enem. E daquele do 9º ano, que eu esqueci o nome que tem aqui no Ceará, SPAES. Sabe? Está se tornando um preparatório. E essa não é a função da escola, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, e nós a universidade tem que ser muito vigilante quanto a isso, para que se pesquise, se escreva, se aponte outros caminhos, porque o êxito nas avaliações de larga escala não é o fim da escola, né? Ela é só um viés. Acho que a escola ela tem que realmente preparar para a vida, né? E aí é por isso que eu digo, sabe, esse teu trabalho é isso. Ele prepara para a vida, ele ensina o bonito, ele ensina essa outra estética que seduz, que encanta, que faz as pessoas quererem aprender. Quem é que não quer? Eu estou falando quem é que não, mas eu estou pensando em mim, tá, gente? Quem é que não quer? Eu queria mexer mais com a geometria não euclidiana, por exemplo. Por quê? Porque o meu ensino foi muito pautado na geometria
euclidiano. Né? Eu queria aprender eu queria aprender outras coisas, sabe? Porque isso é desafiador, né? Isso te convida a entender. E a escola, para mim, sobretudo, pensando mais um pouquinho, ela tem que ser esse espaço que convida o outro a aprender. Ele não pode impor uma meta, não é uma fábrica, né? Não é uma fábrica, é isso. Obrigado, gente. E obrigado, Carla, viu? Foi ótimo. Obrigada, Lê. O Nasson coloca aqui que a matemática é fantástica, nós não a conhecemos por completo, pois quando nos aprofundamos em estudá-la, ficamos com mais vontade de aprender. A física, como eu já falei, né, ela também vive toda uma discussão em si, né, que serve para os cursos de bacharelado, para os cursos de licenciatura, para o ensino médio, né, essa física mais moderna, né, ou seja, nós temos aí essas partículas elementares, né, então a gente está falando de partículas elementares, entre aspas, um dia desse, né, saiu pesquisadores no LHC detectam a partícula de Deus, né? Meio já começa a manchete errada. Aí, o que é isso, né? Até hoje ninguém sabe o que é isso. Depois, pesquisadores detectam as ondas gravitacionais e por aí vai, né? Tá na televisão, né? Agora, o que é isso? O que é que significa isso? E ninguém sabe, ninguém tem ideia, né? Mesmo o efeito fotoelétrico, né? Usamos todo dia, né? O efeito fotoelétrico. Toda vez que você olha para uma placa solar, toda vez que você olha para o controle remoto da televisão, do ar-condicionado, é o aparelho de presença de pessoas, né? Para ligar uma lâmpada. Enfim, você usa diversos fatores os próprios semicondutores, né? O que é que o Vale do Silício é o Vale do Silício, né? Enfim, tantas outras coisas que eu posso aqui citar. Então, como trazer certas demandas, né, para o ensino, as diferentes fases do ensino, porque às vezes isso só vem no final da graduação, né, e muitas vezes só vem no final da graduação do bacharelado, né, o licenciado, dependendo do que for ser visto, o licenciado não vê, a menos que ele resolva pagar por conta própria alguma optativa, enfim. Então, quando a gente traz esses temas, né, de história, né, de como é que essas coisas surgiram, né, que muitas vezes eu lembro que eu li um livro, O Teorema do Papagaio, não sei se você já viu esse livro. Infelizmente, não consegui terminar o livro, porque eu perdi o livro. Mas lá ele conta, né, a origem do zero, a origem dos números negativos, né? Então, hoje é tão simples você falar do zero, né? Imaginar que em algum momento o zero nem existia como ente matemático. E quando você resgata, né, facilita. Então, às vezes, pode parecer que ensinar certos tópicos, né, um pouquinho de história, um pouquinho de filosofia, sei lá como é que é chamado na área da matemática, por exemplo, pode parecer que, às vezes, você está deixando de ensinar conteúdo dos alunos, mas, na verdade, você está preparando os alunos para aprenderem mais. Aí você passa lá 3 meses, menino, tem um triângulo aqui, dou 2 anos, calculo o terceiro. Você passa 3 meses fazendo aquilo e às vezes o aluno não aprende. Talvez se você fizesse uma volta, entre aspas, dessa, né? Ensinasse um pouquinho mais de onde aquilo sai, o porquê daquilo ali. Talvez com os 2 meses e meio, um pouquinho menos de tempo, o menino saberia mais do que ele aprendeu só fazendo cálculo de ângulo. Então, isso é bem interessante. Verdade. Gilson, lembrei, só um parênteses, que em algum desses semestres, eu ministrei a disciplina de História da Matemática, para os alunos de matemática, e Norton estava ministrando análise. Então, coincidiu, eu já falei aqui para algumas pessoas isso,
Coincidiu no momento que Norton estava ensinando sequências e séries para os alunos, lá na análise matemática, eu estava ensinando a origem das séries, de como os matemáticos antigos tiveram essa ideia de séries, como eles demonstravam a convergência de determinadas séries. Então, os meus alunos, como era para o mesmo período, 8º período de curso, então os alunos, eles trouxeram para a disciplina de História da Matemática como eles estavam demonstrando aquelas séries na disciplina de História, como eles estavam estudando aquilo na disciplina de Análise Matemática, que é totalmente demonstrativo, como estudaram na disciplina de Cálculo 4, que é aquele Cálculo 3 ou 4, que é aquele conhecimento de sequências de séries para conseguir resolver algumas equações diferenciais, e originalmente, como as primeiras pessoas que estudaram isso demonstraram para que tivesse o conhecimento sobre séries que nós temos hoje. Eles acharam aquilo fantástico. É bem interessante aqui o Alessandro e o José Iliano, então, que quase que uma discussão em paralelo, mas retomando o que você e o Alessandro já estavam falando, né, sobre em que momento, né, a escola se tornou esse ente, né, que não estimula o pensamento, né, e entre aspas, estimula basicamente a decoreba. E aí, levando a discussão, vai dizer que, na verdade, realmente, isso não é um problema da matemática, é um problema da escola como um todo, né? Se for pegar quase todas as áreas, né, tem feito diversos trabalhos na área de ensino, né? Você ensina da matemática, da física, da química, da biologia e tantas outras. Só para falar aqui as áreas que nós temos aqui no IFE, né? Porque tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser desconstruída nesses livros didáticos, né? O próprio processo de transposição didática, muitas vezes... Oi? Deixa... lá na rua. Deixa a desejar, e muito, né? A lista de conteúdos que estão nos livros, a sequência dos conteúdos, né? Esse conteúdo que às vezes vem das secretarias municipais, estaduais, já diz assim, olha, hoje está parecendo escola particular. Eu lembro que uma vez, ajudando um familiar a encontrar uma escola, a gente chega na escola, tem lá uma apostila da escola. Aí tem lá dizendo, ó, aqui nossa escola é isso, é aquilo, porque a prova não sei quantos no vestibular e tal, não sei o quê. Tá aqui a apostila. Pois bem, veja o seguinte, ó, olha como nosso sistema é bom. Primeiro dia de aula, o professor vai dar isso aqui, ó, é uma página. A segunda página é um exercício. Isso aqui é o primeiro dia. Ele não pode passar daqui e nem pode terminar antes daqui. No segundo dia está aqui a página. E assim vai, já tem a apostila pronta, dizendo o dia. Não é assim que só tem um conteúdo, o professor pode ir, aqui eu vou mais lento, aqui eu vou mais rápido. Não, o professor tem que fazer exatamente o que está ali e no ritmo que está ali. Gilson, eu vou pedir uma partezinha na tua fala, posso? Pode. Eu tenho chamado isso de uberização do ensino. Sabe? Eu estou escrevendo um texto no qual as pessoas tu não precisa pensar a tua aula. A tua aula está pronta. Tu chega, faz o tempo, mas esse não é a nossa função. Não é a função dos nossos estudantes que são professores. Não é a função de nenhum de nós. Né? Nós não estamos na escola. O problema, a grande problematização que deve ser feita é qual a função da escola? Tudo bem, todo mundo quer ter o filho aprovado no vestibular, no Enem, no ENAD, não sei o quê, lá na faculdade, fez não sei o quê. Mas, assim, eu também quero que as pessoas que não queiram ir para a universidade, elas tenham o gosto de estar na escola e que a escola também sirva para essas pessoas. Porque, infelizmente, no nosso país, hoje, a universidade não é a realidade de todo mundo. E isso não aparece. Sabe? Parece que... E aí se cria um outro senão. Parece que quem não foi para a universidade é um fracassado. É alguém que não teve êxito na vida. Eu quero, ao contrário disso, que as pessoas tenham a liberdade de escolher vir para as universidades, que as universidades tenham vagas para todos, sim,
mas que, sobretudo, que as pessoas consigam com a escola ser felizes. Ela tem que ser um espaço que te traga alegria, construção de ser humano. E isso não pode estar só nos planos políticos pedagógicos, ou nos projetos políticos pedagógicos, enfim. Ele tem que estar no ato de ser escola. Eu não sei, mas acho que a Carla também pensa alguma coisa nesse sentido, né, Cacá? Fala aí. Só para terminar, Lê, esse meu relato da escola que estava tudo desenhadinho, isso não é desse ano, é do ano passado. Isso aí se não me falha a memória, 2010, viu? Só para Sim, você ver que isso é bem. Isso é as uma coisa que já escolas. está arraigada há muito tempo, né? Por isso você pega esses modelos. Eu não vou citar nomes, né? Mas, enfim, todo mundo conhece que tem os grandes sistemas de ensino, né, Croton nacionais. da vida e outros tantos que ficam. Não, mas o Crota é coisa nova, né? Porque foi as junções, né? Eu digo o sistema mesmo, as apostilas que você vê nas escolas já tem lá. Sim, sim, positivo e outros tantos. Bom, enfim. Enfim. Então, quiser falar alguma coisa nesse sentido, Carla, a palavra é toda sua. Não, é só isso, eu concordo com o que vocês falaram. Antes de terminar o mestrado, eu fui trabalhar em uma escola particular lá de Natal, famosíssima, das maiores escolas de Natal. E quando eu fui contratada, a coordenadora pedagógica disse: olha, você vai dar aula para essa determinada série e os alunos eles têm que fazer todos os exercícios do livro. Aí tá bom. Enfim, não me deu liberdade para trabalhar com coisas novas, tinha que ser todo aquele ensino amarrado, porque o que vale para eles são os índices de aprovação, né? Por mais que o ensino seja puramente decorativo, o aprendizado do aluno seja seja só para a base da decoreba, digamos assim. Então, isso acontece muito. Eu gostaria muito que isso mudasse e que os professores tivessem mais liberdade, mais condições de trabalharem da forma que lhes achasse melhor, com a liberdade que nós muitas vezes temos na universidade. Isso ajudaria bastante. Eu também acho, é o espaço de pensar, né, Carla? É o espaço, porque as pessoas estão sendo engessadas por esses sistemas que levam em conta os índices, né? E aí vem uma outra discussão da matemática que eu também aprendi com uma outra tese de doutorado que eu acabei acompanhando, que é a questão da estatística. Eu não sabia lá na história que a estatística é inventada para dar conta dessa ciência de Estado, né? De mostrar justamente o que o Estado quer dizer em determinado momento, né? Da sua raiz, né? De uma maneira muito simplificada, eu estou falando aqui, é claro. Mas é isso, e as pessoas não têm domínio também disso, sabe? Domínio de enxergar os números e entender. Quando se fala naquela média móvel na TV, no Jornal Nacional, eu acho que poucas pessoas... Eu fico pensando nos meus próprios avós, se vivo fossem, né? Ou nos avós de parentes e pessoas mais velhas e pessoas mais novas, mas que não têm acesso. O que significa aquele número para eles? Né? Porque é dito aquilo e aquilo entra para as pessoas como uma verdade absoluta, assim, inquestionável, sabe? Bom, é tal, a média móvel é tanto. Ontem, por exemplo, estava 1.061 mortes por dia. O que isso significa? É muito? É pouco? Né? Como é que as pessoas sabem? Então, eu acho que é essa matemática que está faltando no nosso cotidiano, esse entendimento assim dessa matemática viva e bonita. Obrigado. Enfim, às vezes eu mesmo tento fugir do assunto Covid, né? Mas é difícil fugir desse assunto, né? E embora, né, eu tenho inúmeras críticas à imprensa, pela forma dissimulada como resolve atacar os assuntos, né? Com aquela cara de que explica tudo sem explicar patavinas, né? Mas quem vê, parece que
sabe mais do que o prêmio Nobel, né? Ou que a medalha Fields. Mas, enfim, apesar de todas as minhas críticas à imprensa, até certo ponto, né, ela fez um papel, até certo ponto, interessante, né? Porque cobra todo mundo use máscara, né? Fica em casa. Se não fosse a imprensa, o resultado no Brasil seria muitíssimo pior do que o que temos hoje. Quanto a isso, não resta dúvidas, né? E até para dar voz, né, a pesquisadores de diversas universidades federais, estaduais, né? Dar voz ao pessoal do Butantan, da Fiocruz e tantos outros. Mas isso que você falou, Ale, o que é estatística, o que é média móvel, né? Eu cheguei a trabalhar, a usar. Né, você não se pode chamar de técnica, né? Mas é um recurso simples, né? Que é para você tirar, digamos assim, ruído, né? No caso da Covid, é simplesmente porque nem todo dia tem a mesma quantidade de pessoas fazendo o teste, né? Analisando os testes. Então, por isso que tem essa variação, né? Mas, enfim. Então, quando a gente estuda alguns desses porquês, algumas dessas histórias, né? Às vezes é mais interessante do que você passar 5 meses fazendo conta de ângulo no triângulo ou fazendo conta de força lá da lei de Newton, né? Sem saber de onde é que veio aquela lei de Newton, para onde é que vai aquela lei de Newton, ficar só calculando, sem saber de um ponto que ninguém nunca viu, uma setinha que ninguém sabe desenhar, enfim. Então, quando a gente vê essas questões, né, de o porquê, né, você está falando do postulado, poderia dizer, o que é que Newton fez quando criou a lei dele, né, a lei de Newton? O que é que Einstein fez quando gerou as relatividades especial e depois a geral? E por aí vai, né? Então, isso aí ajuda, eu tenho visto que ajuda bastante fazer todas essas relações, né? Experiência na disciplina de Física 2 mesmo, alguns alunos, quando você começa a falar, pessoal, Física 2 a gente vê aqui termodinâmica, vê hidrostática, para que a gente estuda aqui fluidos? Porque você vai fazer uma casa um dia, aí você vai colocar o encanamento, vai fazer tudo, aí quando vê, a água não desce, a água não chega no chuveiro, por quê? Porque fizeram o encanamento errado, estudaram hidrodinâmica. A sua casa esquenta demais. Por quê? Em parte pelo estado de hidrodinâmica, né? Não colocaram janelas no locais certos. Um pouco de termodinâmica para saber, né? O que é que esquenta mais, o que é que esquenta menos. Enfim. Então, esse estudo, né? Esse resgate é bem importante. Então, eu dou os parabéns. Dou os parabéns para você. Continue na sua pesquisa, né? Você tem alguns temas de interesse, né? Tanto essa parte histórica, né, quanto a parte de inclusões de jogos matemáticos, enfim, entre outros projetos que você tem interesse. Então, continue aí na luta, né, que aí a gente descobre que quanto mais a gente luta, mais tem para lutar. Então, só tenho que dar os parabéns. Gostaria que você, se ninguém mais tiver apontamentos a realizar nesse momento, né? Gilson? Oi. Eu queria só fazer uma observação. Passa duas. Uma observação e um questionamentozinho. Aí pedir para a professora Carol responder, né? Assim, eu acho interessante que a gente que é docente, né, trabalha com educação, e quando a gente começa a explicar alguma coisa, geralmente os alunos, eu sempre me lembro disso, porque isso vem sempre logo no automático, né? Para que serve isso? Onde é que eu vou aplicar isso, né? Isso vai ser ferramenta em quê? Aí, pegando tudo isso que ela explicou, né? A gente é um apanhado histórico, né? Logicamente, que se a gente arremeter isso até a atualidade, né? Não teria como a gente chegar aos avanços que a gente chegou atualmente, né? Se não tivesse essa quebra vamos dizer assim, dessa sequência plana, né? Vamos dizer que a teoria que no caso da geometria euclidiana, né? Em outros termos, né? Que os alunos veem na escola, a gente chama de geometria plana.
Aí, um pontozinho de intersecção que é interessante, que eu estava observando a apresentação dela, é justamente a geometria não euclidiana versus curvatura. Se você pegar essas palavras, aí daí em diante, onde tiveram os maiores avanços, né, tecnológicos e teóricos, né? Porque, por exemplo, a partir do desenvolvimento de, por exemplo, se você considerar coordenadas polares, por exemplo, aí foi aquilo, até o exemplo que você falou, né? Que o Einstein, a partir da palavra curvatura de quê? Do espaço-tempo. Aí você considera espaço, aí no caso você vai ter 3 variáveis, ou seja, no mínimo x, y, z, e ainda tem mais o tempo, né? Ou seja, tem a quarta. E isso na geometria plana não daria para você chegar, ou seja, a comprovação da teoria dele tem um link direto com o desenvolvimento dessa geometria. E outro ponto importante, né, também, outro desenvolvimento, foi justamente a partir daí a questão da mecânica quântica. Eu estava olhando aqui, eu me lembrando, fazendo um link aqui na minha mente, a questão da equação de Schrödinger, por exemplo, né, Schrödinger, sei lá, a pronúncia eu nunca é alemão, mas é Schrödinger, né, que ela envolve justamente essa questão dessas variáveis, né, essas 3 mais o tempo, e eles fazem sempre essa resolução para o hidrogênio, que é o mais simples. Aí, geralmente, quando a gente pega um livro, né, de física ou de química que aborda isso, justamente tudo gira em torno de geometria não euclidiana, né? O contorno, né, desses orbitais, tanto do S como do P, do D e do F, né? Aí eu estava fazendo esse link aqui. E por fim, uma questão muito, muito atual, bastante atual mesmo, é o GPS, né? O GPS também, se não tivesse essa evolução, a gente não teria chegado no GPS, que é uma coisa que todo mundo usa. Celular aí, que todo mundo tem um, sempre, né? Pessoa, quem não tem um, tem 2 hoje em dia, geralmente, né? Geralmente, tem as exceções, né? Ele utiliza essa tecnologia de GPS. E aí, justamente, toda essa evolução, que aí eu estava me lembrando um link, que aí eu comecei a rir sozinho aqui, é a questão da Terra plana, né? Porque se você considerar toda essa evolução, e isso para quem estuda realmente uma coisa científica, você não tem como chegar nessa teoria que a Terra é plana. Pronto, aí essa sequência toda que eu falei já derruba, de certa forma, né? Logicamente, são poucos argumentos que eu mostrei aqui, né? Mas já derruba isso. E, por fim, aí vem minha pergunta, eu estava só contextualizando que é legal você linkar as coisas, e eu consegui, observando a fala dela, pegar alguns links. Aí seria assim, Carla, a minha pergunta é assim, qual foi o diferencial, né, vamos dizer assim, de Euclides, né? Porque até então, né, para ele fazer essa obra dele, os elementos, ninguém tinha feito. Então, qual foi o diferencial dele para fincar como marco na história da matemática essa teoria que gerou justamente toda essa evolução que a gente chegou hoje em dia? Qual é o diferencial dele? Carla, por favor, me responda. Obrigada pela contextualização, professor Marcos. É muito interessante sua fala, quando você falou sobre essa mecânica quântica, mas só que indo ao que você perguntou por último, o que Euclides se destaca porque ele era professor da Biblioteca de Alexandria, ele era diretor da Biblioteca de Alexandria, então tinha conhecimento de muito de tudo que era publicado até então, porque foi no período da expansão da Grécia. Então ele pegou, como ele trabalhava na biblioteca, então tinha conhecimento de tudo, de muito que era conhecido de matemática da época. Então, toda aquela matemática que foi desenvolvida no Egito, na Mesopotâmia, entre os babilônios, estava tudo muito... estava tudo muito solto. Então, o que Euclides fez? Ele pegou tudo que tinha, quase todo o conhecimento de matemática que tinha, e sistematizou no livro Os Elementos. Então, o marco dele foi fazer isso, pegar tudo que tinha de matemática da época
e colocar tudo aquilo em um livro, porque dizem que a partir dali, 300 e pouco antes de Cristo, quando houve essa sistematização, quando houve a publicação de Os Elementos, que a matemática se transformou, deixou de ser apenas um conhecimento usado para resolver determinados problemas em conhecimento científico, de fato. É como se houve essa ruptura, onde a matemática passou a ser pesquisada de forma científica, atribuído a Euclides isso, por causa dessa sistematização que foi feita com a publicação dos elementos. Respondeu? Sim, respondeu. Obrigado, viu? Valeu. De nada. O José falou aqui, a gente vai até mais além, que geometria é forma, não só objetos, mas comportamento com formatos, teoria de informação se usa demais disso, já que da machine learning é organizar os dados em comportamentos por formatos. A gente pode sair aqui encontrando diversos tópicos para linkar com a geometria. Enfim, acho que chegamos às 6 horas, né, às 18 horas. Acho que, Carlos, mais uma vez, parabéns, obrigado por aceitar o convite. Gostaria que você fizesse suas considerações finais, certo? Obrigado pela presença de todos, pessoal. Semana que vem nós temos a participação do professor Marcos Vinícius, certo? Então, Carla. Então, quero agradecer pelo convite, por ter falado um pouquinho sobre história da matemática com vocês, que é algo que eu amo pesquisar, amo estudar história da matemática, e quero continuar me dedicando a isso agora que estou sem cargos administrativos na universidade, então penso que posso me dedicar mais à pesquisa, certo? Então quero agradecer. Para quem tiver interesse em estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre geometria euclidiana, fazer todo um contexto histórico, uma leitura bem fácil, muito interessante, esse livro, A Janela de Euclides, certo? O nome é A Janela de Euclides, a história da geometria das linhas paralelas ao hiperespaço. É uma leitura muito boa, muito divertida de se fazer, certo? Então, aconselho que se interesse pelo tema, faça bom proveito dessa leitura. E é isso, eu quero agradecer a todos os meus colegas e as minhas colegas que estão aqui, que me ouviram e passaram essas 2 horas assistindo, ouvindo um pouco sobre a história da matemática. Obrigada a todas as pessoas que estão na sala. Então, pessoal, obrigado pela presença de todos, a mais um ciclo de seminários Divulgando Ciência para Todos, do Instituto de Formação de Educadores, certo? Quem quiser reassistir a palestra, né, vai, dentro em breve, estar no canal do YouTube, canal do IF no YouTube, né, certo? O perfil do Instagram do IF, Brasil Santos, certo? Está divulgando, né, as palestras semanalmente. Então, semana que vem teremos a presença do professor Marcos Vinícius, da Química. Então, tenham todos uma boa noite. Todos tomem seus cuidados, né, com essa pandemia ainda, que ainda vai demorar um pouquinho para passar, infelizmente, para que dentro em breve possamos estar todos reunidos, né, dando aquele abraço, tomando aquele cafezinho, certo, e se encontrando. Então, boa noite a todos, um forte abraço e até a próxima. Obrigada, boa noite.